Ei, gente, tudo bem? Como é que vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com você e com a sua família. Vamos continuar o nosso estudo do eletromagnetismo. No último capítulo, nós estudamos as bases do que a gente define por campo magnetostático, né? Então a gente encontrou o campo magnético H e o vetor densidade de fluxo magnético B. Relacionou também os seus potenciais, potencial magnético escalar e o potencial vetorial magnético. Ok. Nesse próximo capítulo, a gente vai concluir o estudo de magnetostática, tá? O último capítulo que a gente estuda nessa disciplina é só uma reformulação, né, uma atualização das leis de Maxwell. Mas, né, aqui esse último capítulo sobre magnetostática e agora a gente vai concluir com forças magnéticas, né, dispositivos magnéticos e materiais magnéticos. E a gente vai ampliar aí esse estudo. Beleza. Então a gente viu lá para a eletrostática que a força elétrica, né, ela aponta sempre na mesma direção do campo elétrico, multiplicando esse campo elétrico aqui por uma carga. Se essa carga for negativa, então a força vai apontar no sentido oposto do campo elétrico. Isso foi essencial para que a gente estabelecesse uma série de relações. Já para o campo magnético, a gente não tem esta relação. Vamos colocar aqui um FE, né, de força elétrica. Por quê? Para campo elétrico, qualquer carga, ainda que estática, sempre sofrerá uma força elétrica na presença de um campo elétrico. No caso da força magnética, né, a gente está estudando que são as correntes, ou seja, o movimento da carga, que faz com que surja campo magnético e, portanto, o efeito de força magnética também terá a ver não somente com a carga, né, o valor dessa carga, mas também com a velocidade u. Então vamos dizer que exista uma partícula com carga Q que viaja a uma velocidade u. Ficou parecendo Mi, né? U, letra U. E ele vai ser vetorial. Então isso vai diferenciar aqui do nosso Mi, que é a permeabilidade magnética. Se essa partícula que viaja à velocidade U está sujeita a um campo magnético B, ou seja, a um campo densidade de fluxo magnético B, esta partícula irá sofrer uma força F. E a relação matemática entre elas é de produto vetorial. Então a força magnética vai ser proporcional, né, a U vetorial B e também proporcional à carga Q. Então esta é a relação que define a força magnética. Note que na definição, né, da força magnética, a gente necessita de uma velocidade diferente de zero. Se a minha carga está estática, ela não pode sofrer força magnética, mas ela pode sofrer força elétrica, né? Pode sofrer força elétrica. Então, qual que será a força total sofrida por uma carga que está na presença de um campo elétrico e um campo magnético? A gente pode unificar essas duas, vai ser simplesmente a combinação das duas. Então a gente pode dizer que a força mecânica total, né, sofrida por uma partícula que está na presença de um campo elétrico e de um campo magnético é dada por Q, que multiplica o campo elétrico, certo? Então essa parcela vai dar a parcela da força elétrica mais velocidade vetorial campo magnético. Esta equação aqui é denominada a equação da força de Lorentz. Já que foi este cientista aqui que descreveu esta equação. Veja que essa equação ela pluga, né, junto com
a lei de Newton. Então, o que a lei de Newton fala? Que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, a aceleração a gente pode dizer que é a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, isso será igual a Q, que multiplica o campo elétrico, mais U vetorial B. Veja que esta equação é uma equação diferencial que resolve para U, né? Resolve para a velocidade. Ou seja, eu posso, a partir dessa equação diferencial, dado um campo elétrico e um campo magnético em uma região do espaço, e uma partícula cuja massa e carga são conhecidas, eu posso colocar essas 4 informações nessa equação e resolver a EDO para esta variável, velocidade. Então, esta equação, se eu resolvo, eu encontro U de T. E, portanto, conheço também a posição, variando no tempo. Que vai ser simplesmente mais uma integral aqui, né? Com a velocidade a gente consegue encontrar a posição em todos os tempos. Então, esta equação aqui, ela consegue prever a trajetória de partículas na presença de um campo elétrico ou de um campo magnético ou de ambos. Então, esta aqui é uma equação extremamente importante. Como é que a gente generaliza, né, essa força, a força magnética? Vamos fixar só na força magnética, né? Já que a gente já tem as generalizações para a força elétrica, vamos generalizar esta equação, né, a equação da força magnética, para outras distribuições de corrente. Então, imagine que eu tenho, por exemplo, em vez de uma carga, eu tenho um elemento de corrente, ou seja, eu tenho um elemento I dl, uma corrente I que segue uma linha dl, e este cara daqui está na presença de um campo densidade de fluxo magnético B. Qual é a força magnética exercida neste elemento? Bem, a gente sabe que o elemento infinitesimal dessa força magnética será os elementos infinitesimais aqui dessa minha linha. Então é só a gente olhar aqui, ó, é QUB. Então vai ser dQ U vetorial B. E aí se eu integro essa força, eu vou encontrar, né, essas quantidades. Mas aí resta a gente entender quem é, né, esse dQ. Então vamos tentar expandir essa relação dQ-U. Eu posso reescrever isso aqui como dQ e U eu posso escrever como a variação do espaço no tempo. Aqui a minha variação do espaço vai ser o próprio dl. Por quê? Porque as minhas partículas, ou seja, os meus elementos infinitesimais de carga, eles se deslocam ao longo desta mesma linha dl. Então eu posso dizer que U é dl dt. A variação, né, do espaço no tempo vetorial B. E aqui pela regra da cadeia, eu posso dizer que isso é igual a dq dt. A variação da quantidade de carga ao longo do tempo em um ponto fixo. Vezes dl vetorial B. Esta relação aqui a gente conhece como corrente elétrica. Então, o elemento infinitesimal da força magnética é igual a corrente elétrica dl vetorial B. Portanto, agora basta a gente integrar, né? Essa integral aqui é fácil de fazer. Então, a força magnética sofrida por este elemento de corrente, essa linha de corrente, vai ser a integral na linha L de I dl vetorial B. Da mesma forma, a gente pode fazer esse mesmo desenvolvimento para encontrar a força em superfícies. Então, a força magnética provocada numa superfície, né, numa folha, será a integral na superfície de K ds vetorial B, ou
a minha força magnética, aliás aqui é vetorial, né? Será igual à integral no volume de JdV, vetorial B. Então essas são todas as formas, né, que a gente tem de calcular a força magnética. Se a gente tem um conjunto que tem, por exemplo, uma combinação dessas duas correntes, a gente pode também simplesmente somar essas resultantes. Uma coisa interessante aqui, que é óbvio, mas a gente precisa dizer, é que normalmente essas linhas de corrente serão fechadas, né? Então, o que acontece normalmente é que a gente tem um elemento gerador, né, que provoca essa corrente ao longo de um laço. Então a força que a gente vai perceber nesse laço vai ser expressa por uma integral fechada L de I dLB. Tá? Então, normalmente, a gente vai se deparar com problemas desse tipo. E aí surge a grande pergunta. Se a gente percebeu que a corrente gera um campo magnético. Então, uma corrente, ela gera um campo magnético, né, que rotaciona em torno desse elemento. E a gente viu que se eu tenho um filamento, esse filamento sofre uma força na presença deste campo magnético, então em qualquer lugar onde eu tenha dois filamentos, haverá entre eles uma força magnética. Bem, a gente vai precisar fazer um modelo aqui, certo? Então vamos dizer que existam duas espiras. A espira 1 e a espira 2. E elas seguem dois caminhos aqui distintos, com uma corrente I1 e uma corrente I2. E eu quero calcular a força de atração entre essas duas espiras. Naturalmente, primeiro de tudo, eu vou supor que essas espiras são rígidas, certo? Então eu não posso, elas não são correntes, elas são uma espira rígida. Eu não posso deformar essas espiras por conta da aplicação dessa força. Eu vou apenas medir qual que é a força, mas suponha que elas não podem se mover, tá? Então existirá um campo vetorial B2. Então vamos dizer que B2 seja o campo vetorial, né, o campo densidade de fluxo elétrico, gerado pela corrente I2. Então vou colocar aqui B2 gerado por I2. Beleza. Esse campo B2 vai provocar uma força em I1. Então cada elemento infinitesimal aqui vai ser responsável por uma unidade infinitesimal dessa força. Mas no geral, a gente vai ter uma força. Deixa eu tentar fazer mais retinho. Teremos uma força que eu vou chamar aqui de F1. Ok? Beleza. Então, se eu conheço B2 aqui neste ponto específico, existirá aqui nesse ponto específico uma pequena força dF1 provocado por B2. Então eu tenho como expressar dF1 em função de B2. E a gente já conhece aqui essa equação, né? Então essa equação é dada por esse cara daqui, ó. A integral de I dLB, né? Então esse meu dF1 vai ser igual a I dL. Então esse I aqui é quem? A corrente passando pela espira que eu estou integrando, né? Então I1 dL. E aqui para diferenciar eu vou colocar dL1, ok? Vetorial B2. Ok. Só que eu não conheço B2, né? Eu não conheço B2. Mas eu conheço quem é o elemento infinitesimal de B2. Porque cada pequeno elemento B2 irá provocar, cada pequeno elemento de corrente, né, irá provocar um campo lá do outro lado. Então se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto vai ter uma corrente que eu vou chamar de I2
dl2, certo? Essa corrente passando nesse ponto infinitesimal. E essa corrente infinitesimal irá provocar uma parcela de campo infinitesimal do outro lado, na outra espira, né? Então, esta parcela infinitesimal irá criar do outro lado um campo de B2. Então, integrando dB2 ao longo dessa linha, eu encontro B2. Ou seja, eu posso atualizar essa minha equação para dizer assim, ó, a derivada de F1 vai ser igual a I1 dL1 dB2. Aliás, aqui é vetorial também. Vocês entenderam o que a gente fez? Então, eu estou expressando aqui. Esta minha variável anterior era uma parcela do campo. Uma parcela da força era integrado sabendo o campo total. Se eu não sei o campo total, eu vou fazer o quê? Encontrar o elemento infinitesimal desse campo total. Mas aí, portanto, eu vou ter que integrar duas vezes essa força. Eu vou fazer essa minha primeira integral de dentro na linha I1 e a segunda integral de fora na linha I2. Né? Que aqui vai dar ao contrário, né, quando a gente for integrar no final das contas. A gente conhece o elemento infinitesimal do campo, né, pela lei de Biot-Savart. Então, pela lei de Biot-Savart, a gente sabe que o elemento infinitesimal do campo B2 é igual a μ sobre 4π IDL, aí aqui IDL de quem? De 2, né? Então, I2 DL2 vetorial AR, esse vetor aqui é o que aponta nessa direção, né? Então, AR21, ou seja, o vetor unitário que aponta na direção desse raio aqui. Esse raio aqui é R21. E o AR21 é o vetor unitário que aponta na mesma direção. AR21. Tudo isso dividido por R21 ao quadrado. R21 vai ser essa distância aqui, né? Então pronto. Então a gente já tem todos os elementos para fazer a nossa integração. Porque a gente já conhece tudo isso aqui. Então meu F1, a minha força exercida na espira 1, será igual a... Então todo mundo aqui que é constante vai sair. Então quem são as minhas constantes? Mi, 4π. Aliás, vamos fazer, né? Vai ser a minha integral. Duas integrais fechadas, né? Ao longo de L1 e L2. Então, esse D aqui eu estou integrando em L2, e isso resultou nessa integral aqui. E esse outro D eu estou integrando em DL, isso resultou nessa minha integral. De quem? De I1 DL1 vetorial dB2. dB2 é dado por Biot-Savart. Então, μ sobre 4π I2 DL2 vetorial AR21. Beleza. Tudo isso sobre R21 ao quadrado. E aí, esses caras aqui, AR, R21, DL2, DL1, dependem das curvas, né? Podem variar nessas curvas. Então a gente não pode tirar eles da equação. Mas I1, I2, μ, 4π, a gente pode. Então a minha força resultante será igual a μ, I1, I2, sobre 4π, integral na primeira espira, integral na segunda espira, de DL1 vetorial DL2 vetorial AR21 sobre R21 ao quadrado. Né? Então aqui a gente vai ter um x1, x2 para determinar essas coordenadas aqui. A coordenada na espira 1 vai ser o x1 e a coordenada na espira 2 vai ser o x2. E essa distância aqui é o módulo de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado mais
Z1 menos Z2 ao quadrado. Tá? E aqui é o vetor unitário correspondente, né, a essa distância. Então essa é a forma que a gente pode usar para calcular a força de atração entre dois elementos. Existe uma série de exemplos numéricos, eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui se debatendo nesses exemplos numéricos, porque mais na frente, né, acho que na semana que vem, eu vou fazer uma aula de exercícios sobre isso e a gente vai resolver, certo? Que esse aqui já é um assunto do capítulo 8, tá? Então, a gente vai fazer uma aula de exercícios para resolver alguns exemplos desse cara aqui. Beleza? Bem, pessoal, então é isso. A gente vai ficando aqui com esse tema, né, o tema de forças. E vai ter mais um vídeo sobre torque e momento magnético. Também a gente vai fazer aqui uma introdução, né, breve sobre esse assunto, para na frente a gente fazer mais exemplos, ok? Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado.